Monstros do Purgatório se enfrentando. Percival usando o que aprendeu no Reino dos Demônios e Lancelot imitando demais. Quer saber o que rolou no capítulo 115 do mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse? Então vem comigo. Fala nerds, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estrear um quadro de review, onde nós iremos falar sobre essa obra fantástica que é Mokoshiroko no Yokishi, ou Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E pode ter até outras obras dependendo da repercussão das análises do canal, e também se vocês gostarem da forma que eu analiso e narro a história. Resumindo, vai ser um quadro onde eu vou analisar os capítulos e trazer aqui pra vocês toda vez que sair um capítulo novo. Enfim, esse é um vídeo que eu sei que vocês vão se divertir bastante, se entreter, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, por isso desde já peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar demais mesmo. Então, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Dito isso, vamos para a nossa análise. O capítulo 115 de Mokoshiroko no Yokishi tem por título A Batalha de Albion. Esse capítulo se inicia com a caminhada do Albion com os nossos cavaleiros em busca da porta de entrada para o Reino do Caos através do Bermolt. Para quem não sabe, né, esse Bermolt é uma criatura mágica demoníaca do purgatório que enlouqueceu pelo fato de ter acordado após muitos anos de sono. Essa criatura acordou após a morte do Rei dos Demônios e vem causando uma bagunça no reino demoníaco e dando muito trabalho por lá. Enfim, continuando. Segundo o Rei Zeldris, a porta que leva a Nova Camelot está nas costas desse monstro. Por isso, os Cavaleiros da Profecia, com exceção da Gawain, né, que foi capturada em uns capítulos anteriores, eles estão com suas equipes dentro do Albion procurando pela porta. Enfim, dentro do Albion, Anne e Donnie fazem um questionamento. Anne se pergunta o porquê eles ainda não encontraram essa porta que leva a Camelot, já que andaram pela região por um bom tempo. Já o Donnie diz que isso é muito incoerente, pois o monstro é citado como um ser gigante. E é muito estranho eles não terem visto esse monstro, já que eles estavam dentro do Albion. E você se lembra, né? Os Albiões, não sei se é assim o plural, são seres gigantescos. Vocês viram eles no anime, né? O que atacou a Floresta do Rei das Fadas e o que atacou a antiga Camelot. Bom, porém, um dos seres gelatinosos do Percival, segundo ele mesmo, né? Pessoal, aqui na verdade são um dos seres que se manifestaram como Percival, que são aqueles que são manifestados pela sua magia e que são literalmente iguais a ele. São aqueles seres que possuem praticamente uma vontade própria. Enfim, por falar nisso, né? Que magia misteriosa essa do Percival, né? Enfim, continuando. Essa espécie de golem do Percival retruca o Donnie, dizendo que não existe onde o monstro está, já que eles estavam nas costas do mesmo. Mano, vocês têm noção, o monstro é um ser colossal. A manifestação da aura mágica do Percival complementa dizendo que o Albion é como se fosse uma pulga perante o Bermolt. Bom, conversa vai, conversa vem, o Lancelot pergunta para a aura mágica do Percival em um quadro abaixo se ele notou. Falando isso, ele se referia aos soldados do caos que estavam na cola dos mesmos, já que esses cavaleiros do caos estavam escondidos no Albion desde que eles começaram a caminhar em busca da porta que levava à dimensão do caos. Percebendo isso, Lancelot, que estava no controle do Albion com a cara de empolgado, pede para os seus colegas se prepararem para o impacto. O mesmo movimenta através de um mecanismo interno uma das mãos do Albion em direção à parte externa do monstro, em que os cavaleiros inimigos estavam escondidos. Para o Lancelot foi fácil encontrá-los, isso porque eles deixaram suas mentes abertas, segundo o Cavaleiro da Guerra, quando se esconderam dentro do Albion. Pois mesmo escondendo suas presenças, como o Lancelot disse, né? Foi fácil encontrá-los porque eles estavam com a mente aberta e o Lancelot tem a habilidade de ler mentes. Bom, usando aquele movimento através do Albion, o Lancelot foi capaz de tirar uma espécie de tampão que estava presente no monstro. Era onde os Cavaleiros do Caos estavam escondidos. Usando outro movimento, dessa vez para atacar os inimigos, o Lancelot vem com um ataque através do Albion para esmagar os mesmos. Desesperados, os cavaleiros do Rei Arthur gritam entre si que serão esmagados. Porém, um dos presentes chama uma criatura chamada Aráquido, um monstro voador, e pede para que o mesmo destrua o Albion.
Obedecendo ao Cavaleiro do Caos, um monstro chamado Aráquido ataca através da sua boca e lança raios mágicos muito poderosos, desequilibrando o Albion. E isso é muito impressionante, pois o monstro do purgatório manipulado pelo Cavaleiro do Caos é bem menor que o Albion, porém parece ter uma força que se iguala ou até supera o mesmo. Porém, isso faz o Lancelot ficar ainda mais empolgado em comando do Albion, dizendo que Aráquido era um oponente digno do monstro que ele estava comandando. Vendo aqui, você percebe-se que o Lancelot estava só se divertindo, como se os monstros fossem uma espécie de personagem de videogame onde você escolhe para enfrentar outros. Enfim, o Lancelot estava se divertindo bastante aqui. Com toda a sua empolgação, o Lancelot prepara um soco poderoso através do gigantesco golem do clã dos demônios. Porém, a besta do purgatório do lado inimigo desvia e ataca novamente com um ataque mágico poderoso. Vendo isso, nossos heróis ficam um pouquinho desesperados, com um deles questionando se possuía algum tipo de ataque antiaéreo, pois o bicho era muito rápido e tinha a capacidade de voar e era fácil desviar dos golpes do Albion e contra-atacar com ataques muito poderosos. Porém, respondendo, o Lancelot diz que o Albion só recebe comandos como esse na língua dos demônios, e é aqui que o Percival grita na língua desses seres sombrios: atirar! Respondendo rapidamente, o Albion lança um ataque mágico explosivo da sua boca em direção à criatura inimiga. E sem parar, o nosso protagonista grita atirar na língua demoníaca muitas vezes, gerando explosões ainda mais poderosas contra a criatura inimiga. Respondendo ou trazendo à tona, para quem não sabe, o Percival consegue falar a língua dos demônios. Isso porque ele foi parado de uma forma inexplicável quando era bebê no reino dos demônios e meio que aprendeu a falar essa língua. Por isso o Albion só respondeu a ele porque ele era o único ali que sabia, não sei se o Tristan sabia, mas enfim, que sabia falar a língua dos demônios. Fazendo o comando, o Albion o ouviu. E dentro do Albion, após os ataques explosivos, os nossos heróis ficam assustados, onde até o Tristan chega a dizer que o Lancelot exagerou um pouco. Com a carinha engraçada, o filho de Ban retruca dizendo que se divertiu bastante. Ele realmente estava amando manipular o Albion. Enfim, surpresos, os Cavaleiros do Caos, que já estavam um pouco distante observando a luta das criaturas, declaram que o Albion possui um poder destrutivo enorme, chegando a dizer que foram completamente esmagados. Porém, sem tempo para comemorar, logo em seguida aparece uma espécie de fissura enorme no Albion, fazendo o mesmo bombear um pouco, fazendo muitos que estavam dentro dele dizer que ele iria cair e o Lancelot dizer que não, ainda não iria cair. Dito isso, a rachadura do Albion não era o único problema, pois após a fumaça das explosões que o Albion disparou contra a criatura, vemos que o monstro chamado Aráquido estava completamente intacto, inteiro, sem nenhum arranhão, mostrando através disso um feito insano de resistência. Bom, com isso, em uma próxima página nos é mostrada a descrição sobre o mesmo, dizendo, abre aspas, o Aráquido é uma besta do purgatório. Ele é chamado de Lorde do Purgatório. Dizem que esses seres preferem viver nas piores condições do purgatório. A luz dos seus olhos arrasam a terra. Sua armadura reflete todos os elementos mágicos. Mano do céu. Ou seja, aquela criatura era muito poderosa, até para um Albion. Enfim, um monstro era um absurdo de tão forte. O líder dos Cavaleiros do Caos naquela missão ainda complementa dizendo que por mais que os Cavaleiros da Profecia tenham um bichinho interessante, que no caso era o Albion, ele não se comparava e não era forte o suficiente para derrotar o Aráquido. Porém, em um quadro abaixo mostra o Lancelot tirando uma flecha que ficava presa no seu antebraço. Sem perceber, o líder inimigo manda um monstro atacar na região em que os mocinhos estavam. Contudo, uma luz mágica onde o Albion estava começa a brilhar forte e com um único tiro mágico o Lancelot destrói o Aráquido, um ser que nem o poderoso golem Albion com diversos ataques consecutivos foi capaz de ferir. Mano, foi só com um ataque. Um ataque que pareceu muito simples para o mesmo. Surpresos pela demonstração de poder por parte do Cavaleiro da Guerra, o Doni pergunta se foi com o arco que o Lancelot fez isso. Porém, respondendo contra a pergunta, ele diz: não foi o Albion que fez aquilo? Ou seja, ele queria que o Albion vencesse a batalha de monstros e com certeza odiava a ideia do Albion ser derrotado, dando os créditos daquele ataque insano
para o monstro que ele estava controlando. O Lancelot é brabo demais, não tem como. Logo em seguida, em um quadro abaixo, acontece algo bem interessante e misterioso. O Percival ouve alguém chamando ele. O garoto até disse que alguém falou com ele, porém, antes que alguém chegasse a falar algo a respeito, o Albion tomba e cai, mas sem danos para os nossos cavaleiros. Durante a queda, os Cavaleiros do Caos desviam e no quadro final vemos os mocinhos frente a frente com os vilões e uma fala do Lancelot dizendo: "Então são vocês, hein? Os vira-latas farejando a gente por aí." O moleque é muito brabo. O capítulo termina com a frase do narrador dizendo: "O crime por destruir o Albion é pesado?" No próximo capítulo, o clímax do Arco do Mundo dos Demônios, já tendo o título, o capítulo de número 116, tendo por nome O Menino do Destino. Bom, pessoal, na minha opinião foi um capítulo bem interessante e bem legal. Tem algumas coisas para falar a respeito. Primeiro, mano, o Bermolt é um ser gigantesco. Eu pensei que o mesmo era um pouco menor, mais ou menos do tamanho do Albion, e que no capítulo 115, que foi esse que eu acabei de trazer a review, eles iriam ter uma espécie de lutinha entre ambos. Porém, o Albion acabou enfrentando outro monstro do purgatório, e mesmo sendo menor, se demonstrou mais forte que o mesmo. Outro ponto que eu também acho bem importante mencionar, mano, é como o Lancelot é insano. O cara mitou muito. O cara destruiu brincando um monstro que nem o Albion tinha conseguido destruir. Eu tenho certeza que isso não é nada do que ele já fez capítulos atrás e ainda pode fazer. E no final, ele ainda deu crédito ao Albion. Muito bom. Terceiro ponto que também tem que ser comentado. Que voz será que era aquela que falou com o Percival? Eu tenho algumas especulações aleatórias e totalmente da base do achismo. Primeiro, aquela voz provavelmente, com base no achismo, né, possa ser a voz do Bermolt, o da criatura gigantesca. Estilo Junisha, quando falou com Luffy e Momonosuke lá em One Piece. Pode ser que o monstro esteja tentando se comunicar, ou sei lá, o Percival consiga entender. Enfim, essa é uma das especulações na base do achismo que eu acredito que possa acontecer. Outra especulação mais superficial pode ser que seja algo interno dentro do Percival, até a própria manifestação do seu poder em si. Outra coisa possível também é que seja a Gawain tentando pedir ajuda de alguma forma, já que a missão foi capturada, mas essa opção pode ser facilmente descartada, pois a mesma possivelmente está com sua magia selada. Pois eu creio que os cavaleiros que a capturaram entraram com providência nesse sentido, né, já que a mesma é uma maga. A última opção aleatória a respeito disso pode ser que seja um personagem novo precisando de ajuda ou algo do tipo naquele local específico, ou uma pessoa falando com ele em prol de outro objetivo que não seja ajuda em si. Enfim, acho que no próximo capítulo teremos uma lutinha entre ambos os grupos, mas com o grupo inimigo tentando fugir, visto que eles já afirmaram no capítulo anterior, em capítulos anteriores, né, e queriam evitar o conflito diretamente contra Lancelot e o Tristan de frente. Então, vamos saber mais detalhes no próximo capítulo, e com certeza eu trarei a análise e a review aqui no canal. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar demais. Dito isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!